Nesse vídeo, aprenderemos a calcular a concentração de uma solução. Vimos em vídeos anteriores que uma solução é formada por dois componentes, o soluto e o solvente, que, quando misturados homogeneamente, formam uma solução. Para encontrarmos a concentração de uma solução, podemos olhar para a quantidade de soluto presente em certa quantidade de solvente ou para a quantidade de soluto presente em certa quantidade de solução. Ambas são formas de calcularmos a concentração de uma solução, mas cada uma delas tem uma utilização específica. A concentração baseada na quantidade de solvente não será tratada nesse vídeo. Existem diversas formas de medir a concentração de uma solução utilizando a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Vamos ver algumas? Vamos iniciar nosso estudo de concentração de solução pela definição mais simples, que é a fração em massa. Para isso, vamos colocar em um becker 70 gramas de água. Perfeito! Agora, vamos medir 30 gramas de sulfato de cobre e fazer nossa solução? Então, vamos lá. Qual será a fração em massa de sulfato de cobre nessa solução? Existem várias maneiras de resolver esse problema. Vamos escrever essa fração matematicamente? Fração significa uma parte de um todo. A expressão matemática que representa uma fração é a divisão. Como estamos tratando da fração em massa do soluto, as quantidades de soluto e solução serão representadas pelos seus valores em massa. Ou seja, o cálculo dessa concentração será a massa do soluto dividida pela massa da solução. O soluto nesse exemplo é o sulfato de cobre, cuja massa medida foi de 30 gramas. Lembrando que a solução é formada pelo soluto e pelo solvente. Então, a massa da solução será a soma das massas do soluto e do solvente. A fração em massa do soluto será, portanto, 30 gramas divididas por 100 gramas, ou seja, 3 décimos ou 0,3. Percebam que, como uma fração é uma parte de um todo, as unidades de medida de massa obrigatoriamente precisam ser iguais. No caso, as massas nesse exemplo foram medidas em gramas. Na divisão, as unidades são canceladas e a fração em massa, portanto, não tem unidades. Grandezas que não possuem unidades são chamadas adimensionais. A fração em massa é chamada pelos químicos de título em massa, cuja grandeza é representada pela letra grega tau. Uma outra forma de representarmos a fração em massa é expressarmos a porcentagem em massa do soluto. A porcentagem em massa, que pode ser representada pelo sinal de porcentagem, e a fração m dividido por m para indicar que é uma porcentagem em massa, é igual à massa do soluto dividida pela massa da solução. E como é uma porcentagem, multiplicada por 100%. Essa é a fórmula para cálculo da porcentagem em massa. Para o exemplo apresentado, a porcentagem em massa de sulfato de cobre será 30 gramas divididas por 30 mais 70 gramas, pois essa é a massa da solução, multiplicado por 100%. Resolvendo essa equação, teremos 30 gramas divididas por 100 gramas, multiplicado por 100%. Cancelando os termos iguais no numerador e denominador, temos que a porcentagem em massa de sulfato de cobre nessa solução é de 30%. A razão para usarmos a porcentagem para expressar a concentração de solutos é porque isso facilita a compreensão. Quando dizemos 30%, sabemos que isso não é muito, mas se dizemos 70%, sabemos que isso é muito mais significativo. Aprendemos a calcular a fração em massa, ou título em massa de um soluto, e a expressar essa fração em termos de porcentagem.
De forma semelhante, podemos encontrar outros dois tipos de concentração. A primeira delas é a fração em volume ou título em volume, que representa o volume do soluto presente em certo volume de solução. Assim como o título em massa, o título em volume também é representado pela letra grega tau, porém com índice V. Como as unidades de volume do soluto e solução necessariamente deverão ser iguais para refletir uma proporção, a fração em volume, como qualquer fração, será adimensional, ou seja, não apresenta unidades. Essa fração também pode ser representada em termos de porcentagem, multiplicando o título em volume por 100%. A porcentagem em volume é representada pelo sinal de porcentagem e a fração V dividido por V, para indicar que é uma porcentagem em volume. Essa unidade é amplamente empregada para expressar a concentração de álcool comercial, onde o álcool é o soluto e a água é o solvente. O grau GL significa grau Gay-Lussac e corresponde à porcentagem em volume de álcool na mistura. Se na embalagem estiver especificado 96 graus GL, por exemplo, isso significa que a mistura tem 96% de álcool e 4% de água. Percebam que, mesmo estando em maior quantidade, o álcool é considerado o soluto dessa solução. Então, podemos dizer que o soluto é a parte da solução que temos interesse em determinar a concentração. Em 1 litro de álcool 96 graus GL, teremos 960 ml de álcool e 40 ml de água. A última fração que utilizaremos como medida de concentração é a fração em quantidade de matéria ou fração em mol, representada pela letra X. Como toda fração, ela expressa a razão de uma quantidade de um dos componentes da solução e a quantidade total da solução. Quando queremos determinar a fração em mol do soluto, a expressão será o número de mol do soluto dividido pelo número de mol total da solução. Para o solvente, sua fração em mol será calculada dividindo-se o número de mol do solvente pelo número total de mol da solução. Então, a fração em mol depende de quem estamos analisando, se o solvente ou o soluto. Essa unidade é muito útil quando trabalhamos com os gases. Vamos resolver um exemplo? Vamos calcular a fração em mol de sulfato de cobre e de água na solução que preparamos no início desse vídeo? Para isso, precisaremos das massas molares dos compostos. A água tem massa molar de 18 gramas por mol e o sulfato de cobre 159,6 gramas por mol. Então, dê um pause no vídeo, resolva e retorne para conferir o resultado. Se 1 mol de água tem a massa de 18 gramas, 70 gramas de água correspondem a aproximadamente 3,89 mols de água. Da mesma forma, se 1 mol de sulfato de cobre tem massa de 159,6 gramas, 30 gramas de sulfato de cobre correspondem a aproximadamente 0,19 mol de sulfato de cobre. Como essa solução é composta apenas pelo solvente e um soluto, o número total de mols da solução será a soma do número de mol de cada componente. Nesse caso, 4,08 mol. A fração molar de sulfato de cobre será o número de mol de sulfato de cobre dividido pelo número total de mol da solução. Isso corresponde a 0,05. Perceba que a fração em mol também não terá unidade, por representar uma proporção em número de mol. A fração molar da água pode ser calculada da mesma maneira, dividindo-se o número de mol de água pelo número de mol total da solução. A fração molar de água nessa solução é de aproximadamente 0,95. Quando somamos
todas as partes de um todo, o resultado sempre será 1. Nesse caso, como a solução tem apenas 2 componentes, a soma das frações molares do sulfato de cobre e água será 1, ou 100%. No próximo Química Online, estudaremos outras formas de expressarmos a concentração de uma solução. Então, até lá!